Boa noite a todos. Vamos continuar o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, 30º dia da carta de Belicena Vilca. Os 4 sacerdotes de Jeová Satanás refletiam sobre o anúncio dos imortais. Proximamente ocorria a 12ª manifestação da Shekinah, muito perto dali, em Rus-Baal. E eles seriam protagonistas daquele extraordinário portento. Só outro sacerdote de Israel poderia compreender o êxtase que experimentavam os 4 ante semelhante possibilidade. Porque só a alma de um judeu é capaz de compreender a Shekinah. O mais emocionado era o grão-mestre do templo. Oh, que grande honra, pensava estremecido, que a minha ordem se tenha confiado à custódia de tão sagrado lugar. Deus mesmo descerá agora em meio de nós. E nesse estilo, cada um dava rédea solta às suas fantasias rabínicas e golem. Com efeito, sacerdotes, aprovou Birsa, adivinhando o pensamento dos presentes. Vós contribuireis como ninguém para executar os planos de Deus. Milhares de monges golem e de doutores hebreus trabalham para instaurar a sinarquia universal. Todos eles gozam do favor de Elohim e serão recompensados magnificamente. Mas só vós 4 conheceis hoje o anúncio da Shekinah, e só a vós, e a quem a vós chamareis para colaborar, YHVH, Sebaote, considerará responsáveis do holocausto de água que Quiblon lhe oferecerá em seu dia. Alegrai-vos, pois, sacerdotes, porque o tríplice holocausto de Quiblon, um dos mais sangrentos da história, os será atribuído, se cumprires com a missão que lhes encomendamos. Dela depende que se realize o desígnio de YHVH. Sobre ela repousa, sacerdotes, um dos pilares da história. Agora que o mal foi extirpado em Uelva, prosseguiu Bera, agora que o sangue de Tarsis se converteu em lixívia, os encarregaremos de uma missão muito simples, a de afirmar o bem sobre a terra. E o bem é YHVH. E YHVH só pode descer em terra santa. A vós corresponde, sacerdotes de YHVH, purificar a terra. O olhar de Bera era interrogador. Sim, exclamaram Nazi e Benjamim em uníssono. Purificar a terra é tarefa de sacerdotes. Santificá-la é faculdade de YHVH. De acordo, sacerdotes, nós, os representantes de Melquisedeque, os ordenamos: purificai essa terra de Uelva, apagai todo o vestígio do mistério do fogo frio, limpai a mancha do culto à Virgem da Gruta. Sobretudo, eliminai a memória dessa tenebrosa deidade, pois não haverá paz, nem na terra, nem no céu, e Rus-Baal não será a terra santa, enquanto perdure a presença perturbadora da Virgem de Agartha, portando sua semente maldita. Naturalmente, disse Bera, que uma expiação semelhante só será efetiva se substitui um culto por outro. Em consequência, os ordenamos também que implantem em todos os lugares necessários um novo culto da Virgem dos Milagres. Ela iluminará com seu fogo quente as trevas que derramou a intrusa.
Quando os gentios lhe entreguem seus corações sem reservas, a intrusa será esquecida, se apagará a memória de sua abominação, e a terra ficará purificada. Então, e só então, descerá Shekinah em Rusbaal. Mas esse culto já existe, interrompeu o grande mestre do templo. Justamente em La Rábida se adora a Virgem dos Milagres, a antiga Proserpina de Palos, senhora da raiva. Vos equivocais, sacerdote, assegurou Bera, sorrindo horrivelmente. Me refiro a um novo culto que substituirá também o que mencionais, o culto à Grande Mãe Biná, a quem advogareis como Virgem dos Milagres, para evitar que os gentios suspeitem a troca, mas que receberá vários nomes sagrados, só conhecidos pelos sacerdotes iniciados, golem e rabinos. Refiro-me, pois, a Virgem da Romã, Virgem da Cinta, ou Virgem da Barca, ou Virgem do Menino de Barro, ou Virgem do Fogo Quente. Buscai, sacerdotes, buscai já ao monge escultor que fizestes vir desde a França. O abade de Claraval saiu às pressas da biblioteca e um instante depois entrava, seguido do humilde monge cisterciense que trazia em mãos um rolo de pergaminho e carvão. O monge se deteve frente à Bera, seguido do abade, e contemplou aterrorizado o rosto diabólico do imortal. Escute bem, miserável, lhe espetou Bera com os olhos flamejantes de ódio. Vou fazer uma advertência. Sobre o que verás neste lugar, não falarei jamais a ninguém. Cumprireis nosso trabalho e vos limitarás ao claustro o resto da vida num mosteiro de clausura. E nem te ocorra desobedecer nosso mandato, pois a terra será pequena para ocultar tua traição. Não obstante, não confiamos em vós e sereis vigiado dia e noite desde agora. Mas deveis saber, criatura mortal, que nem a morte o poderá livrar de nós, pois aos mesmos infernos iremos te castigar. Entendes o risco que corres? O pobre monge tinha se lançado ao solo aos pés de Bera e tremia como um cão assustado. Não ousaria traí-los, balbuciava, sem levantar o olhar dos pés de Bera, sem se atrever a ver novamente a ameaça mortal de seus olhos. Mas vale que digas a verdade, disse com ironia aquele rei da mentira que era Bera. Levanta-te, cão, ordenou com dureza, e olha a página deste livro aberto. Que vês nela? Os 4 sacerdotes se olharam entre si, assombrados que os imortais mostrassem ao monge escultor, que não era teólogo nem cabalista, e muito menos iniciado, um desenho secreto do Sefer Ishe. Tratando de se acalmar, o escultor se apoiou com suas 2 mãos na borda da mesa e olhou a folha indicada. O que viu logo lhe fez esquecer os amargos minutos anteriores e ele repetiria a si mesmo por toda a vida, o recompensou dos sofrimentos padecidos até então. Pela primeira vez se sentiu livre de culpas, sem pecado, perdoado por uma piedade que vinha de dentro da alma, como se a alma participasse de um jubileu divino. E quem inspirava essa sensação de liberdade anímica, essa segurança de ser aprovado por Deus e amado por Cristo, era a mais bela e majestosa imagem da Mãe de Deus que o monge jamais vira.
porque desde logo aquela senhora estava viva, enquanto segurava o menino em seus braços. A mãe o olhou fugazmente. E foi nesse instante que ele se sentiu perdoado, em paz, como se ela lhe tivesse dito: Anda, filho de Deus, que eu intercederei agora para que o rigor de sua lei não seja recalcitrante contigo. Cumpre tua missão e me retrata como vês, na plenitude de minha santidade, para que os homens vejam também o milagre que tu vês. Cumpre com todo o teu talento e o grande rosto de Deus te sorrirá. É tão bela, gritou o escultor, completamente alucinado. Só mãos guiadas pela graça de Deus e uma pedra bendita pelo Altíssimo poderiam realizar a obra que me pedem. Mas eu porei minhas mãos ao serviço de Deus e vós, que sois poderosos, me provereis da melhor pedra de alabastro do mundo. E abrindo o pergaminho junto ao livro, se pôs a desenhar febrilmente o retrato de uma virgem com um menino de pomposas características. Os 4 sacerdotes o olhavam surpreendidos, pois era evidente que a sua visão não provinha do livro Sefer Iché, pelo menos da folha que estava à vista, senão de outra realidade, de um mundo celeste que tinha sido aberto ante seus olhos e lhe revelado a Senhora de sua inspiração. Com inusitada paciência, os imortais aguardaram uma longa hora até que o monge pareceu retornar à realidade. Sobre a mesa se achava completa a síntese gráfica da visão sobrenatural. Eminências, agora entendo vossas reservas, disse o escultor ainda emocionado. Vós, indubitavelmente, com autorização do Senhor, me permitiram somar-me ao céu e contemplar a Mãe Santíssima. Tenham por certo que, ainda que sempre me lembre e tenha minha obra como testemunho dessa visão, jamais sairá de minha boca a origem da mesma. Como me advertiram ao começo, os respondo com minha vida. No entanto, aqui cerrou os olhos e refletiu em voz alta para si mesmo. O que é a morte? Frente à possibilidade ainda mais aterradora de perder o favor da Mãe de Deus, de falhar com ela. Cumprirei, disse agora gritando. Ah, sim, cumprirei, por ela cumprirei. Se acha capaz de talhar a estátua que precisamos? Interrogou Birsa, sem muitas contemplações pelo estado místico do monge escultor. Oh, sim, porei toda a minha arte e a inspiração divina que agora me embarga para terminar com perfeição essa imagem. E assinalava os desenhos esboçados com carvão sobre o fino couro do pergaminho. Os criais capazes de talhar a estátua que necessitamos? Interrogou Birsa, sem muitas contemplações pelo estado místico do monge escultor. Nestes se expunha uma mãe sublime, dotada de um belo rosto de traços israelitas e vestido de igual nacionalidade, coberta a cabeça por um pano largo até mais abaixo da cintura, e sustentando ao menino com a mão esquerda, enquanto com a direita portava um cetro coroado com romã. O corpo da mãe dava a impressão de estar levemente inclinado para a esquerda, talvez para deixar que o menino ocupasse o centro da cena. O menino, por sua vez, olhava de frente, o bendizia e observado com um gesto da mão direita, enquanto que na esquerda sustentava uma Sphaera Orbis Terrae. Ambos, mãe e menino, estavam coroados. A mãe luzia coroa de rainha, que o escultor anotava, deveria ser feita de ouro puro.
E o menino tinha sobre si um aro de prata em halo, 3 flores de amêndoa separadas proporcionalmente. Da sexta pétala de cada flor brotavam 9 raios, símbolo dos 9 poderes do Messiá. Aos pés da Virgem, diversos símbolos, como caracóis e peixes, indicavam a natureza marinha da advocação. Ela mesma se achava pousada sobre as ondas. Até certo ponto confiaremos em vós, ainda que igualmente sejais vigiado, ameaçou Birsa, logo de examinar o desenho. Nos agrada o que haveis visto e o que pensais fazer. Sois afortunado, servo de Deus. Agora retira-te à tua cela, que tens muito para orar e meditar. Momentos depois estavam novamente os 6, reunidos frente ao Sefer Iché. O que o monge viu, ó imortais? De certo que não foi esta figura da página Lamed? Perguntou o abade de Claraval. De certo que não, respondeu Birsa. Bera o fez comer um grão desse fruto e assinalou a Romã Biná. De fato, confirmou Bera, permitimos que o monge subisse ao 7º céu, ao palácio onde mora o Messiá, nos amorosos braços de sua mãe Biná. E ele viu a mãe e o Messiá, os par divino dos aspectos de YHVH, que regem o 7º céu. A mãe Biná derramando a inteligência criadora de YHVH Elohim com o fogo quente de seu amor, e o sopro de YHVH, que é a alma do Messiá, o menino cuja forma é de Metatron, que cavalga Arabote, as nuvens, sobre as águas de Avir, o éter, e cuja manifestação é a Shekinah, a descida de YHVH no reino. Fizemos isso porque precisávamos que se represente essa visão sobre uma primeira pedra e se exiba em Larrábida, substituindo a estátua do bispo Macário que custodiam os templários. O talhe se fará em segredo, e quando esteja pronta, vós a substituireis com a maior discrição. Afirmar-se-á, então, com mais ênfase que nunca, que a mesma é obra do evangelista, que o próprio São Lucas atalhou no século I. É importante que assim se faça, porque Quiblon algum dia chegará a Rusbaal para confirmar sua chave, que será SAM, quer dizer Shekinah, Avir Metatron, a chave universal do Messiá. Pela imagem nova da Virgem dos Milagres, ele saberá que ali se manifestará a Shekinah para dotá-lo do verbo de Metatron através de Avir, o éter. Como sabeis, esta imagem da árvore Rimon sefirótica simboliza Adam Ilá, o homem de cima, também chamado Adam Kadmon, o homem primordial, quer dizer, a forma humana de YHVH, a qual se reproduz em Adam Harishon, o homem terrestre. Nos frutos da divina romã da vida estão os 10 números arquetípicos, com os quais ele adotou tal forma e deu existência a todos os entes criados. Estes números, chamados Sefirot, são o nexo entre a unidade de YHVH e a pluralidade dos entes. Para YHVH, os Sefirot são idênticos, e um com o uno. Para o mundo, os Sefirot são distintos e dão existência ao múltiplo que constitui a realidade. Visto desde o mundo, por nós, os seres criados, os 10 Sefirot emanam sucessivamente do Uno, sem dividi-lo, e brotam da árvore Rimon. O primeiro fruto é Keter, a coroa e o aspecto essencial de YHVH.
Sob Keter está o trono de Deus, o mais alto da criação. Keter é o santo ancião, Atika Kadisha, ou mais ainda, o ancião dos anciãos, Atika de Atkin. Ele se senta no trono e a ele só chega Metatron, que às vezes desce aos homens, como falou com Moisés no Sinai, e os conduz ante o ancião dos dias. Ele que disse a Moisés: Eu sou o que sou. Eie Asher Eie. Êxodo 3:14. O poder de Eie se estende diretamente sobre o serafim ou serafins, Ayot Hakadosh, quer dizer, almas santas, anjos construtores do universo. De Keter surge o segundo do Sefirot, o Sefira, Roquimá, a sabedoria de Iá, o Deus Pai. A Roquimá é o divino pensamento de todos os entes. Nada há que haja existido, exista ou venha a existir que antes não estivesse em potência na Roquimá. Muitos são os grãos desse fruto, pai de todos os frutos da terra. Esta imagem da árvore Rimon é produto do Sefira Roquimá, que nesse caso se revela a si mesmo. Quem se faz presente na Roquimá e introduz os homens na esfera do Pai é Raziel, o anjo que escreveu para Adão o primeiro livro da lei. Mas a sabedoria do Pai cruza o canal da At e se reflete em Biná, o terceiro Sefira, cuja inteligência divina é necessária para que se concretize a criação dos entes pensados. Biná é a grande mãe universal. Por ela, a sabedoria do Pai produz os frutos dos mundos e o conteúdo dos mundos. O fogo quente do seu amor universal inunda o éter a vir e transmite a todos os mundos a inteligência de YHVH Elohim, o terceiro aspecto do Uno. Sob seu poder se acham os enérgicos anjos Aralim, que atuam na esfera de Saturno, mas o anjo principal, o que comunica ao homem com a Divina Mãe, é Zafiel, que fora guia de Noé, o grande navegante. Biná é, pois, senhora de marinheiros. Keter, Roquimá e Biná constituem o grande rosto do ancião, Arik Ampim. Os 7 sefirote de construção que faltam formam, por sua vez, o pequeno rosto de Deus, reflexo do grande rosto e primeiro acesso ao Uno que o homem pode obter partindo de qualquer coisa criada. Os seguintes sefirot são numerações emanadas da trindade essencial, Keter, Roquimá e Biná, Roesed e Netzah, que se encontram à direita da árvore Rimon, são masculinas, como o pai. Din e Rod, femininas, como a mãe, frutificam à esquerda da árvore. Na coluna central de um tronco, crescem os frutos neutros, que sintetizam os opostos das duas trindades sucessivas, Din, Tiferet, Roesed, criadora e produtiva, e Rod, Yesod, Netzah, executora e concretizadora dos entes. Por último está no centro Malkut, o reino, que reflete Keter, a coroa, e é a síntese manifesta da forma do ancião dos dias. Pelo reino desce a Shekinah à terra, quando a Shekinah tome a forma do povo eleito, governada pelo rei Messiá. O quarto Sefira é, pois, Oesed, a graça de Eloai, sua misericórdia e piedade. É a mão direita de YHVH e sob seu poder se acham essas criaturas dos céus, chamadas dominações ou Hasmalim, que atuam na esfera de Júpiter.
O anjo principal é Zadkiel, que foi guia de Abraão. O quinto Sefira é Din, o rigor de Elohim Gibor. Deste fruto procede a lei de Deus e seus grãos são as sentenças do seu tribunal. Todo ato humano e todo ente da criação devem submeter-se ao juízo de Geburá, de Elohim Gibor. É a mão esquerda de YHVH, e sob seu poder estão as potestades denominadas serafins, que influem na esfera de Marte. Seu anjo principal é Camael, protetor de Sansão. O sexto Sefira é Tiferet, a beleza de YHVH, unido com o Sefira, Roesed e Din, formam a tríade produtora dos entes criados. Din, Tiferet, Roesed, mas em realidade Tiferet é o coração de YHVH, o assento do fogo quente da grande mãe Biná. Em Tiferet, as formas adquirem a perfeição arquetípica da beleza suprema. Os atos dos homens inspirados em Tiferet só podem ser atos de amor, e os entes criados se acham religados em si pelo amor universal que irradia o coração de YHVH. Em Tiferet tudo é belo e perfeito, porque a sabedoria Roquemá das coisas pensadas perfeitas e a inteligência Biná de sua concepção, produzidas pela graça Roesed e ajustadas ao rigor Din da lei, brilham seu fruto. Mas Tiferet não é uma romã, mas um morango, quer dizer, uma rosa. Outra parte da mensagem una do amor de YHVH pelo homem anímico. O morango Tiferet se transforma em rosa quando o coração do homem terrestre abriga o fogo quente da paixão animal. Sob seu poder se acham os anjos, que operam através da esfera do sol, as virtudes chamadas Malaquim. E existem aqui dois poderosos anjos. Um, Rafael, foi guia de Isaac, e outro, Peliel, que dirigiu o destino de Jacó. Atuam também aqui uns anjos que deviam estar mais alto. São os Serafim Nefilim, que os atlantes brancos acusam de anjos traidores, mas que na verdade servem a YHVH com enérgica dedicação, levando adiante seus planos de progresso humano e favorecendo a criação da sinarquia universal do povo eleito. Eles fundaram a Fraternidade Branca e fixaram residência no coração de YHVH, e depende a hierarquia oculta dos sacerdotes da terra. O sétimo Sefirá, Netzá, revela a vitória de YHVH Sebaot, o Deus dos exércitos celestes. É a coluna direita do templo, Jaquim, e sob seu poder estão os principados ou Elohim, os anjos que influem desde a esfera de Vênus. Serviel, o anjo guia de Davi, a preside. O oitavo Sefira é Hod, a glória de Elohim Sebaot, a coluna esquerda do templo, Boaz. Domina os arcanjos Ben Elohim, que se expressam desde a esfera de Mercúrio. Miguel, inspirador de Salomão, é aqui o anjo principal. O nono Sefira é Iosod, o fundamento da criação de YHVH Sadai, o Todo-Poderoso. É o órgão reprodutor de YHVH e, juntamente com Netzá e Hod, compõe a última tríade construtora. Hod, Yesod, Netzá. Seu poder abarca os anjos conhecidos como querubins, que se manifestam desde a esfera da lua, e seu anjo principal é Gabriel, protetor de Daniel. E o décimo Sefirot é Malkut, o reino de Adonai Meleque, o Senhor Rei da criação.
reflexo último do ancião dos anciões. Por isso, sob seu poder, se situam todos os membros da hierarquia oculta e da fraternidade branca, os Isim do povo eleito. E por isso seu anjo principal é Metatron, a alma do Messiá. Malkuth é a mãe inferior, como Biná é a mãe superior. Mas, se a descida da mãe inferior se exterioriza no povo eleito, este passa a ser a Shekinah, a esposa mística de YHVH.